Bom dia. Que bom vê-los aqui novamente. Hoje e amanhã nós temos um novo módulo de História da Arte. Quem vai dar esse módulo para vocês é a professora Liana Zilber. A professora Liana é formada em Arquitetura na USP, em São Paulo. Ela tem curso de arte na Escola Pan-Americana de Artes, em São Paulo. E ela é formada com pós-graduação em Filosofia. Tá? Então, tenho certeza que vocês estão em ótimas mãos. E aproveitem o curso. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição. Tá? Muito obrigada. Professora Liana, bom dia. Bom dia, obrigada, Lúcia. Bom dia para todos. Então, vocês vão chegar no módulo História da Arte do Paraná, mas a gente tem que fazer esse repasse antes pela História da Arte geral, né? Então, vocês já tiveram um módulo e a gente vai dar sequência hoje, tá? Só para fazer um repasse, para a gente ter assim uma base do que já foi visto, vamos retomar lá na Grécia Antiga. Vocês viram um pouquinho da arte clássica, né? Grega e romana. Por que é importante a gente ver isso? Porque essa arte ela vai retornar várias vezes. Várias vezes ela retorna. Então, a gente vai pegar lá na Grécia... Vou pegar um que sai pontinho aqui. E eu vou ter que escrever aqui, porque eu não alcanço lá em cima. Na Grécia, eles desenvolveram 3 períodos de arte. Primeiro, eles faziam uma imitação da arte egípcia, que usava frontalidade. Então, as imagens eram sempre feitas de perfil, de frente, que nem a gente vê, e não eram para ser vista de todos os lados, né? Então, essa é a primeira parte, e as imagens se chamavam, gente, tem a letra pequena, couros, tá? Isso é só uma revisão bem rapidinha. Depois veio o período clássico, cuja característica principal era as proporções áureas, harmonia e o idealismo. O que quer dizer esse idealismo? Eles gostavam de reproduzir a figura humana nas proporções ideais, justamente de acordo com essas proporções áureas. Essas proporções áureas eram proporções matemáticas. Os gregos, como eles eram muito bons, tanto em filosofia quanto nas artes, eles buscavam sempre se aprimorar mais. A proporção áurea tinha uma proporção matemática de como o corpo seria proporcional. Então, eles tinham uma fórmula. Também os prédios, eles respeitavam a mesma fórmula para fazer, que nem o Partenon, que é um exemplo nosso da arquitetura clássica da época, né? E, por último, conforme a Grécia foi sendo invadida, nós temos o helenismo. Na fase do helenismo, o que acontece? Deixa de se procurar a proporção ideal para se buscar a proporção humana. Então, na proporção ideal, quando eles faziam uma estátua, eles faziam sempre com uma serenidade, um olhar assim ao longe, sempre uma pessoa com as proporções perfeitas, né? No helenismo, eles buscavam retratar a realidade. Então, as pessoas eram em várias idades, porque aqui sempre parecia que as pessoas tinham entre 20 e 30 anos, né? Nunca envelheciam. No helenismo, eles já reproduziam pessoas com idade, crianças, pessoas em sofrimento. A expressão era muito mais forte do sentimento, coisa que no clássico não se aparecia. Aparecia só a beleza clássica, né? Aí vem a invasão do Império Romano. Então, o romano invade a Grécia justamente porque a Grécia não é um império, são cidades-estado, e o Império Romano é muito mais forte. Só que eles têm uma admiração muito grande pelos gregos. Então, eles vão absorver totalmente essa cultura da Grécia e vão levar para Roma. Então, Roma praticamente tem uma continuação da arte grega, né? Eles vão continuar fazendo as estátuas da maneira dos gregos, inclusive... Tem uma região da Itália que foi chamada Magna Grécia, que foi para onde migraram os próprios gregos. Eles foram convidados a ir para lá e trabalhar lá. Então, a influência grega no Império Romano era muito grande.
Tanto que eles também falavam em grego. Falavam grego e falavam latim, né? Então, Grécia e Roma, os dois vão ser a arte clássica. A arte clássica. Por que é importante a gente entender a base dessa arte aqui? Porque ela vai muitas vezes ser retomada no decorrer da história, né? Para a gente compreender a arte, a gente tem que entender o seguinte: ela também obedece à história. A história ela vai trazer para nós aspectos econômicos, sociais, culturais, religiosos, e tudo isso vai se refletir na arte da época. Conforme a história vai se modificando, a arte também vai acompanhando, é uma manifestação de cultura daquele período, né? Em Roma, além da parte da arte, se desenvolve muito bem a engenharia. A engenharia dos romanos é uma como não se viu antes. Faziam os aquedutos, sistema de banhos públicos, como antes não tinha tido em lugar nenhum. Aliás, melhor do que muita coisa que se faz hoje. Tem estradas, como a Via Ápia, que é da época do Império Romano, né? O que acontece com o Império Romano? Cresceu tanto que começou a ter as invasões bárbaras e ele começa a se fragmentar. Ele está dividido, o Império Romano, do Oriente e do Ocidente. Por quê? Porque se estendeu demais. No Império Romano do Oriente, em Bizâncio, o imperador Constantino, lá por 300 e pouco, ele vai considerar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Por quê? Porque com essa fragmentação, ele esperava, captando os cristãos para o lado dele, conseguir se fortalecer mais. Conseguiu tanto que o Império Romano do Oriente ele sobreviveu um tempo maior do que o do Ocidente. E o que vai acontecer com a arte? Nós vamos começar a entrar na Idade Média. Na Idade Média. Esse é um termo que foi dado pelos renascentistas, que quer dizer a idade que fica entre a antiga e a moderna. Então, a Idade Média é a que fica no meio. Foram 1000 anos. O que aconteceu? Com a fragmentação do Império Romano do Ocidente, as cidades foram se fechando em muralhas, fazendo as fortificações, e a igreja passa a ser uma grande aliada dos senhores também, do castelo, que dão a proteção. E a igreja vai ter uma força muito grande na Idade Média. As pessoas preocupadas só com a parte de segurança, elas vão deixar de ter muita cultura. Então, a maioria era analfabeta. E a arte vai se tornar totalmente religiosa, voltada para o cristianismo. Então, uma arte cristã, que vai sofrer influências da arte bizantina. A arte bizantina, como é que era? Ela volta àquela lei da frontalidade. Ela não representa o ser humano com profundidade, com perspectiva, ela vai representar de frente. E, então, a igreja também vai adotar essa forma de representação, porque na religião da Idade Média, o corpo humano passa a não ser visto como uma coisa boa, é uma coisa pecaminosa, então é bom que não se mostre. Então, toda aquela arte que mostrava nus, a beleza clássica e tudo, é deixada de lado, e durante a Idade Média inteirinha, vai se adotar um tipo de arte que é só voltada para representação de santos, vitrais, pinturas e mosaicos que vão tentar reproduzir as histórias da Bíblia. Por quê? Porque as pessoas não sabiam ler e elas tinham que aprender através das ilustrações. Quem detinha o conhecimento nessa fase eram os padres. Então, nós tivemos a Alta Idade Média, que é a primeira parte, mais ou menos, né? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é a mais complicada, né? Porque eles estavam muito voltados para a parte da proteção. Na Baixa Idade Média,
já começa a ter uma certa abertura, inclusive uma certa abertura comercial, porque as cidades aqui na Alta Idade Média se fecharam. E na Baixa Idade Média já começa a ter trocas. Então, é o período onde vai se desenvolver o estilo gótico, que é um estilo muito mais difícil de ser executado do que o estilo românico da Alta Idade Média, e a arte começa a ter uma abertura diferente. Se criam as universidades, claro que sob a direção da Igreja, com as matérias do Trivium e Quadrivium. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é a base da educação deles. O Trivium era a gramática retórica, e essa parte mais e oratória, né? E o Quadrivium, aritmética, astronomia, música e geometria. Então, era a base da educação da Idade Média. Como foram se formando as universidades, também as mentes foram se abrindo, mais pessoas tiveram acesso à educação. Então, vai se formando a transição para o que a gente chamou, então, de Renascimento. Isso vocês já viram, né? O que o Renascimento vai fazer? Ele vai ter uma quebra com a Idade Média e vai dar início à Idade Moderna. Ele já vai ser uma parte da Idade Moderna. E é no Renascimento que se diz que a Idade Média foi uma Idade das Trevas, coisa que hoje a gente vê que não é exatamente uma Idade das Trevas, por quê? Houve transições, tanto que na Baixa Idade Média já houve a construção de universidades, mesmo o comércio foi sendo mais aberto, a instrução foi sendo mais generalizada. Então, no Renascimento, eles vão retomar o gosto clássico, que é o gosto grego e romano, né? Vão retomar todo aquele tipo de arte, a arte volta a ser o grego-romano, mas sofrendo ainda uma certa influência da Idade Média. O que vai acontecer? Eles não deixam de ter a arte religiosa, só que os santos vão ser representados de outra forma, com volume, com perspectiva, com cores diferentes, vão ser tratados como seres humanos. Enquanto que na Idade Média, Deus era o centro, e a gente tinha o teocentrismo, no Renascimento, nós vamos ter novamente o antropocentrismo. O homem deixa de ser um ser miserável para ser um ser divino. Então, ele também merece ser representado. O corpo, como Deus fez, ele não pode ser feio, então ele pode ser representado novamente. Então, vai se retomar os cânones da arte clássica, né? As proporções áureas, a harmonia, o idealismo, misturado com o helenismo. Então, tanto vai se retratar santo, quanto vai se retratar também a mitologia grega. Assuntos da mitologia vão voltar. Então, o estilo renascentista ele foi muito importante porque ele deu início a praticamente uma nova era da arte. Em determinado ponto, ele vai se dividir em maneirismo e no barroco. O maneirismo ele vai perder o fundo infinito, que era a forma como era feita a pintura na Idade Média. O fundo não interessava tanto, se buscava a harmonia do quadro, centralizado, com proporções iguais dos dois lados. E o maneirismo vai preencher por completo essas pinturas, vai encher com várias figuras, tanto que a gente nem percebe qual que é o motivo principal. E o barroco, que ele vai intensificar as sombras. O claro e escuro é muito forte no barroco. E eles começam também a não dividir o quadro exatamente no meio, vai ter também algumas formas em diagonal. O quadro ele é mais emotivo no barroco. Ao finalzinho desse período, vai surgir o rococó. O rococó, que foi uma arte, a gente pode observar o seguinte, aqui se passa na Itália. Então, o maneirismo, o barroco, ele começa, claro que ele se espalha para a Europa, mas eles têm uma origem na Itália. O rococó, ele vai se fixar principalmente na França, na corte francesa.
Então, ele é um estilo que é muito ligado à ideia de nobreza, à ideia de futilidade, vamos dizer. Não pode-se dizer que seja um estilo feio, é um estilo muito bonito, muito trabalhado. Nenhum deles é feio. Mas é o seguinte, é um estilo que foi considerado exagerado. Aí veio o quê? Veio a Revolução Francesa. Revolução Francesa, que é um marco onde todos esses conceitos do rococó vão ser eliminados porque eles não querem mais saber de nada ligado à nobreza. E vai se fazer o quê? Vai se retomar novamente o gosto clássico. Então, depois disso vai vir o neoclássico. Por quê? Porque o neoclássico é um estilo limpo, simples e harmônico. Então, chega de tanto enfeite. Eles querem mostrar, novamente, a harmonia, a beleza das linhas simples. Então, tudo que era ligado com esse estilo foi deixado de lado. Foi começado o neoclássico. A gente pode ver que até em Curitiba a gente tem edifícios neoclássicos dessa época, né? Aqui, chegando um pouquinho mais tarde, século XIX, comecinho do século XX, na Europa um pouco antes, né? Depois do neoclássico, a gente vai passar pelo romantismo. Muitas vezes, um estilo é a negação do anterior. Aqui, por exemplo, o neoclássico é a negação do rococó, né? O romantismo também vai ser uma negação do neoclássico. Eles não querem mais seguir esses dogmas tão rígidos. Eles querem mostrar mais emoção, mostrar coisas diferentes. Depois do romantismo, vai se caminhar para o realismo. O realismo, também com a Revolução Industrial, ele vai se voltar para temas mais cotidianos e mais simples. A arte vai se tornar voltada para o dia a dia, né? E aí vai começar a parte que nós vamos começar a estudar hoje, que seria o movimento impressionista. Só dei essa geral para a gente conseguir entender mais ou menos como é que a gente chega aqui. O que vai acontecer? O movimento impressionista, final do século XIX, começo do século XX. Todos os movimentos que nós vamos ver hoje, vai pegar o finzinho do século XIX e século XX, tá? Com o advento das descobertas científicas, porque o século XIX ele é conhecido por muita descoberta científica, né? Também aparece o cinema, também aparece a fotografia. Então, chega a fotografia que capta a realidade de uma maneira muito mais exata do que qualquer artista antes conseguiria captar, né? E eles começam a se questionar, então, nessa época, o que é a realidade? Os nossos olhos captam exatamente o que é a realidade? Por quê? Então, as cores também começam a ser motivo de estudo, nada mais são do que comprimentos de onda, né? Durante o dia, com a radiação do Sol, essas cores vão se modificando, dependendo da incidência dos raios de Sol, a cor se modifica. Então, nas estações do ano, a mesma coisa, porque o Sol está em outra posição. Se a gente for ver no hemisfério sul, a iluminação tem uma característica, no hemisfério norte tem outra. E as cores, a gente pode ver, a gente vai para a Europa, por exemplo, a gente acha, nossa, as cores aqui são diferentes. No Brasil, as coisas são muito vivas, assim, mas, ao mesmo tempo, a atmosfera não é uma atmosfera tão limpa, porque nós temos um clima diferente, temos uma cultura diferente. Então, aqui é tudo diferente. Quando a gente vai para a Europa, e esses movimentos todos que a gente está estudando e vai estudar, eles vão acontecer na Europa. Muito tardiamente, a gente vai conseguir chegar aqui no Brasil. Vamos chegar a ver a escola de Nova York, que chega nos Estados Unidos. Porque a história que a gente estuda, praticamente, é a história da Europa, né? Então, até chegar às grandes navegações, a gente está só restrito à história da Europa. Com as grandes navegações que se vêm para a América, então. E aí vai começar a se conhecer, né, a arte indígena, essas coisas, que é uma coisa à parte, e eles vão trazer os conhecimentos deles para cá.
como é que nós vamos traduzir esses conhecimentos aqui na América, né? De uma forma um pouco diferente. Tanto que o barroco brasileiro ele não é igual ao barroco europeu. Ele faz uma certa mistura com barroco e rococó. Ele vai chegar aqui mais tardiamente, ele é muito mais colorido do que o barroco da Europa. É um barroco diferente, por quê? Cada país vai ter sua característica. O que a gente vê de movimento na França, ele nasce na França, quando ele vai para a Itália, ele se modifica um pouco, por causa da cultura do povo. Quando vai para a Alemanha, também se modifica um pouquinho, porque cada povo tem uma manifestação, uma maneira de trazer a sua cultura, né? No impressionismo, que é o movimento que nós vamos estudar, se começa a questionar qual que é a visão de realidade. Até aqui, o que se procurava era trazer o máximo possível de cópia da realidade. Quanto mais perfeito, melhor era a obra. Por isso, eles tinham todas essas proporções, esses cânones, com exceção da Idade Média, que tinha seus próprios dogmas da maneira como se devia representar o homem. Ainda assim, ele era próximo da natureza, a gente sabia que um homem é um homem, dava para identificar, né? Quando se começa a questionar como que a nossa visão capta as cores, que durante as horas do dia as cores se modificam, que, na verdade, essa linha que existe, que eles geralmente faziam preta ao redor dos contornos dos desenhos, ela não existe. O que existe é só cor. Se a gente for ver, é verdade. Eu estou olhando para vocês, a gente não tem uma linha preta aqui, né, que diz onde é que começa, onde termina meu rosto, né? Então, na verdade, é só cor. E o impressionismo vai deixar de lado, quase que completamente, não todos os impressionistas, mas no começo, eles deixam de lado a cor preta. Mesmo as sombras vão ser sombras baseadas nas cores. Então, são manchas de cor. Por exemplo, se eles querem mostrar a mancha da árvore, a sombra da árvore no chão. E o chão tem um gramado. Então, o gramado é verde, ele não é preto. O que eles vão fazer? Eles vão dar uma escurecida na cor do chão, que é o que acontece de verdade, né? Mas eles vão dar muito mais importância à cor do que ao formato, do que à forma propriamente dita. Então, a cor e a iluminação passam a ser os focos principais do impressionismo. O impressionismo é um movimento, na verdade, muito bonito. É difícil alguém dizer que não gosta do estilo do impressionismo, né? Depois, os movimentos vão começar a se afastar mais do que a gente considera o figurativismo e a figura baseada na realidade. Então, a gente vai fazendo essa preparação para entender os movimentos que vêm depois, né? O impressionismo ele vem numa época onde a Europa passa por um período muito favorável, antes da Primeira Guerra Mundial, que era chamados os Anos Dourados na Europa. Então, era uma época das descobertas científicas, parecia que o mundo só ia para frente e que a gente ia encontrar todas as soluções. A época que, na filosofia, surge o positivismo do Augusto Comte. Positivismo é uma filosofia muito voltada para a prática, para a Revolução Industrial, para a ciência. Então, tudo que é meio esotérico, ele afasta, né? Então, vamos ver um pouquinho desse movimento impressionista, né? Eu vou dar uma passada geral primeiro, para vocês entenderem o movimento, e depois, em seguida, a gente vai ver alguns artistas principais, tá? Então, ele surgiu no fim do século XIX e é o marco inicial da arte moderna. Então, vamos entender uma coisa, a Idade Moderna começou ali no Renascimento, né? Mas a arte moderna, que é o termo que a gente conhece, ele vem lá no finalzinho do século XIX e século XX. Isso daqui são os movimentos da arte moderna. E como que foi dado esse nome, impressionismo? Foi principalmente através de um quadro do Monet, que foi um dos principais autores do impressionismo.
ele fez um quadro onde ele esboça um sol nascente, mas ele põe só as manchas, como a gente estava comentando, né? Claro que ele, não sozinho, foi desenvolvendo esse movimento. Teve outras pessoas. Então, as coisas nunca acontecem de repente na história. A gente tem que ver que são processos, né? São processos. Mas, quando ele aparece com esse quadro, ele causa um choque muito grande na sociedade, porque eles estavam acostumados a uma arte que era muito uma cópia da natureza. Mesmo que desse uma interpretação um pouco diferente, mais barroco, mais rococó, de toda forma, ela tentava retratar a natureza o mais fiel possível. E aqui ele não faz isso. Então, ele cria, vamos dizer, uma certa resistência. E esse jornalista, Louis Leroy, ao ver esse quadro, ele vai escrever no jornal, lá na França, o que é esse quadro aqui? É sol nascente impressão? Está tudo cheio de impressão. Então, de realidade, não tem nada. E, na verdade, é uma impressão mesmo. Por quê? Porque o artista agora passa a retratar a impressão que ele capta da realidade. Então, a impressão que ele capta da realidade, naquele momento determinado do dia, naquela iluminação. Qual que é a grande diferença desses artistas? Eles vão procurar pintar o máximo possível ao ar livre, porque é ao ar livre que eles vão conseguir captar a luz do sol. Não que não tenha alguns autores que pintem interiores. A gente vai ver que tem alguns, como o Degas, que vai pintar interiores. Mas também numa outra forma, né? Eles tentam pintar na luz do sol. As pinceladas são muito mais rápidas e mais livres. Eles não tentam dar aquele acabamento que se dava, por exemplo, no Renascimento a um quadro, que era com aquela perfeição, aquele esfumato, não se aparece com cor em cima de cor. Outra coisa que eles fazem, eles não usam a paleta para misturar, vamos dizer, uma tonalidade de pele. Eles vão sobrepondo uma cor a outra até que chega na tonalidade que eles querem, né? Então, teve também a influência da fotografia. Eles quiseram não competir com a fotografia, porque acharam que deveriam fazer diferente, deveriam rever o conceito de arte. O que é arte? E as vanguardas do século XX acabaram sendo uma revolução e deram início a esse movimento, que foi o impressionismo. Esse é o quadro do Monet, Impressão Sol Nascente. Vocês conseguem perceber como é diferente do que a gente via até agora, em termos de quadro de arte? Aqui, ó, o barquinho, ele até aparece a sombra dele ali na água, mas a água, ela quase que se mistura com o céu. As tonalidades do céu se refletem ali na água. Mas ele, com pinceladas bastante livres, ele vai tentando trazer para nós a impressão que ele teve quando ele viu essa paisagem. A impressão que ele teve foi essa. Então, na época, não se aceitou muito bem isso daqui, porque não era uma coisa que se estava se acostumado a ver. A gente sabe que tudo que é diferente provoca uma reação, né? Isso até hoje é assim. A pessoa aparece com uma ideia diferente, causa uma reação, porque as mudanças não são fáceis, né? Nós temos uma certa dificuldade em nos adaptar. As características principais do impressionismo, então, ênfase nos temas da natureza, principalmente paisagens. Isso a gente não vai poder dizer que é generalizado, porque o Degas, vocês vão ver que ele não pintava tanto paisagens. Ele pintava também paisagens, mas também pintava ambientes internos. Os usos de técnicas de pintura que vão valorizar a luz natural, né? Porque antes os pintores eles ficavam mais nos estúdios. A decomposição das cores é o que a gente viu ali. Ele vai sobrepor pinceladas de cores diferentes até chegar na tonalidade que ele quer. As pinceladas são soltas, não são mais aquelas pinceladas cuidadosas. Vamos pensar num Leonardo da Vinci. Um quadro do da Vinci, ele tinha todo um acabamento. Ele tinha a técnica do esfumato, que você quase que era imperceptível a mudança de uma tonalidade para outra.
com uma pessoa que é corada, assim, vai passando sutilmente de uma cor para outra, né? O cabelo com o reflexo, ele sutilmente passa de uma cor para o reflexo. Aqui não, aqui ele vai sobrepor. E também eles vão usar, nas sombras, como eu falei para vocês, cores que não são o preto. Eles vão usar muito mais a cor, vão ser mais coloridas. Esse é um quadro do Monet, que depois nós vamos ver o Monet em particular, é a Ponte Japonesa. Então, vejam como é que ele retrata a visão para ele de natureza. A gente percebe que aquela árvore é um chorão, que embaixo tem uma lagoa com umas plantas, a gente percebe que é uma ponte. Quer dizer, nós temos como identificar a figura, mas ela não está retratada mais como uma fotografia. Já teve uma diferença bastante grande. Também do Monet, ele vai para Londres uma época e pinta o parlamento inglês, em momentos diferentes do dia, em posições diferentes. Aparece só as sombras por causa daquela neblina e a iluminação toda difusa, né? Uma outra característica que os impressionistas vão ter, eles pegam o mesmo motivo, vamos dizer, o mesmo prédio, e vão voltar várias vezes a pintar esse mesmo prédio, em várias horas do dia, em várias estações do ano, em momentos diferentes, para estudar a mudança de cor desses prédios e desses motivos que eles escolhem, né? Aqui também é a mulher com a sombrinha, também do Monet. Veja que o rosto, ele não tem muito detalhe. A gente percebe que é uma pessoa, a gente percebe que ela está olhando para cá, mas ele não tem muito detalhe, ele também é um pouco manchado. Esses quadros, eles são melhor vistos com uma certa distância. Se você vem muito perto, você vê as pinceladas mais do que as formas. Ali tem um menininho olhando, as nuvens, veja como ele pinta. Ele dá pinceladas ali em cima no céu, de cores mais escuras. E embaixo, o céu se torna mais luminoso para dar uma impressão que ou ele está nascendo ou ele está se pondo, né? Provavelmente aqui parece mais sol nascente, porque é mais azulado. Vocês sabem que a luz do sol durante o dia ela emite radiações diferentes também. No período da manhã, ela vai emitir mais tonalidades para o ultravioleta. Então, a manhã é muito mais azulada do que a luz da tarde. À tarde vai se refletir mais o infravermelho do sol, porque o sol tem que atravessar a atmosfera. Quando ele atravessa a atmosfera, ele vai se modificar o tipo de onda que é filtrado, né? Então, no final da tarde, a gente vai ver aquela iluminação mais avermelhada, mais dourada. Mesma coisa nas estações do ano. No outono, as folhas, a vegetação vai se modificar, a iluminação se modifica. Por quê? Porque o sol também ele não vai passar a pino como passa no verão, né? Ele vai passar inclinado para o norte, então ele vai passar meio de raspão. As sombras são diferentes e as cores também vão se modificar. Aqui só para ter um contraste. Essa é uma pintura do Caravaggio, do Barroco. Veja como ele dava importância ao contraste, como a gente falou, do claro e escuro. E determinar pelo sombreado a perfeição das formas. A gente vê ali a perfeição da forma do corpo de uma pessoa com os músculos, com os tendões, como ele estava tensionando naquele momento, as expressões. Então, isso no impressionismo já não vai ser valorizado, como era valorizado no Barroco, né? No Renascimento, inclusive, alguns artistas eles estudavam anatomia para poder saber o que tem por baixo da pele, que a pele vai demonstrar nervos, ossos, músculos, né? Então, eles estudavam a fundo para tentar retratar a figura humana o mais fiel possível. A gente vê que parece praticamente um corpo humano perfeito, como é mesmo, né? E com músculos. Não sei se a imagem de Cristo era assim, tão musculosa, mas como a gente vai pegar os dogmas da arte lá no grego e romano, o importante é justamente ressaltar a beleza do corpo humano. Então, eles vão pintar, sim, as pessoas muito proporcionais, musculosas, bonitas, né?
Vejam como ele pintou em horários diferentes a mesma catedral e ela parece que muda de cor. Aqui ela fica mais escura e ali ela fica mais clara. Depende como a luz do sol vai incidir nessa catedral. Dizem que ele alugou um apartamento perto dessa catedral, quando ele se propôs fazer essas pinturas. Ficou 1 ano naquele apartamento, que era bem perto ali, para ele poder observar as mudanças de cor e as mudanças cromáticas durante cada estação e cada dia do ano, como ia fazer diferença. Parece que foram mais de 30 ilustrações que ele fez dessa catedral. No Museu d'Orsay tem, acho que 4, se não me engano. O Museu d'Orsay é o principal museu onde vai ter as obras impressionistas. A maior quantidade de obra impressionista é ali. Também do Monet, Mulheres no Jardim, esse quadro ele levou para, inclusive, participar de uma exposição. E aqui, todas as mulheres, as 3, são a esposa dele posando em posições diferentes, em momentos diferentes. Então, ele pega ela e vai pintando, colocando ela nas posições que ele quer. E esse quadro diz que é muito grande. Primeiro, ele enterrou um pedaço para poder pintar a parte de cima. Depois, desenterrou para pintar o resto. Então, veja como as técnicas que eles usavam eram diferentes, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia do impressionismo no Brasil, né? Teve também, de leve, um movimento impressionista. Almeida Júnior, o violeiro. Né? O Brasil, vocês vão depois estudar com mais profundidade e vão, provavelmente, ver a história geral da arte no Brasil para chegar na do Paraná. Aqui o Renoir, que quem não conhece o Renoir, né? Ele chamou esse quadro de Rosa e Azul. São 2 moças olhando, olha o estilo dele, como ele é leve, né? O Renoir, ele só pintava quando ele se sentia bem. Então, quando ele não estava de bem com a vida, ele não pintava. Por isso que os quadros dele são sempre bonitos, né? Quando a gente não está bem, a gente não vai pintar coisa bonita, vai pintar o que a gente está sentindo. E como era a impressão que eles passavam para a tela, ele escolhia os momentos que ele pintava. Ele escolhia justamente quando ele estava de bem com a vida. Se a gente for observar, os quadros impressionistas, eles não vão passar emoções negativas para nós. Eles vão passar sempre emoções mais suaves. Até pela época que eles viveram, né? E também Rosa e Azul, mas são 2 meninas. Vê que as moças estavam de costas, as meninas aqui estão de frente. Uma vestida de rosa e outra de azul. Aqui também no Monet. E o que nós vamos observar nas pinturas? Vamos dizer que fosse o Renoir que estivesse vendo essa paisagem. Ele não ia pintar exatamente como o Monet, porque nunca um artista tem o mesmo estilo que o outro, né? O Monet vai pintar da forma como ele vê. A gente sabe que a gente mesmo, quando anda pela rua, vamos dizer de carro, a gente não vê tudo que está ao redor. Cada um vai captar aquilo que interessa mais, né? Quando a gente lê um livro, cada um lembra de uma forma, de alguns trechos. São os trechos que dizem mais ao nosso íntimo, né? Outra pessoa vai captar outros aspectos do livro. Então, assim também, cada autor vai captar aquilo que bate mais com ele, né? Então, aqui, Les Allichamps é uma paisagem francesa do Monet. Aqui já é o Renoir. O Renoir gostava muito de retratar festas populares. Então, ele saía para os subúrbios e ia participar dessas festas para poder pintar essas danças. Também saía de barco com os pessoal para pintar reuniões, assim. Ele gostava bastante disso. Enquanto que o Monet retrata poucas pessoas, o Renoir já vai gostar mais de retratar as pessoas. Olha aqui, também a promenade, o passeio, né, do Renoir, também retrata as pessoas. A gente pode ver também que as pinceladas são pinceladas mais soltas, né? Ele usa também a sombra colorida. Essas características são comuns a eles, mas a forma dele mostrar não é bem igual à do Monet. Até os motivos são outros.
Aqui é uma pintura do Manet. Então, teve dois artistas. Teve o Monet e o Manet. São diferentes. O estilo do Manet é um tanto diferente do Monet. Ele ainda usa algumas tonalidades de grafite escuro nas sombras que ele vai usar. Se vocês forem observar os espectadores ali, a gente percebe que é uma massa de pessoas de um lado e do outro. Mas tenta ver ali, assim, em detalhe. Ele pinta a pessoa ou ele pinta uma impressão que dá para nós que são pessoas? Né? Eles passam para nós uma impressão de que são várias pessoas, mas cada uma ali a gente não consegue ver. Mesmo os cavalos ali. A gente não tem nitidamente os rostos das pessoas, as formas, mas a gente percebe muito bem do que se trata. Também um quadro do Manet, Flores no Vaso de Cristal. Aqui o Van Gogh, que vai ser um autor à parte. O Van Gogh, ele é muito influenciado pelo impressionismo, ele começa no impressionismo, mas ele depois se encaminha para outros movimentos. Ele vai se afastar. Teve alguns autores que se formam no impressionismo e depois criam outros estilos. E aqui, Léa Champ, pintado pelo Van Gogh. O que ele vê principalmente é o avermelhado, provavelmente do outono, que é o que ele dá mais destaque no quadro. Né? A gente vê, parece que tem folhas caídas no chão. O avermelhado nas árvores também. Então, esse é o ponto principal que ele foca nessa obra. Aqui a gente observa uma certa distorção na igreja, né? Parece quase uma casa de terror, né? Mas era o estado psicológico do Van Gogh. Depois nós vamos ver o Van Gogh teve vários distúrbios psicológicos e ele vai retratar aquilo que ele sentia, né? Então a impressão que o prédio passava para ele era essa aqui, né? Até meio sombrio o céu, parece que vai desabar alguma coisa ali em cima da casa, né? Aqui também no Brasil, só para a gente ter uma ideia, também mais um quadro do Eliseu Visconti, Moça no Trigal, de 1916. Um pouco mais tardio do que na Europa, mas também seguindo o estilo impressionista. E aí vamos entender um pouquinho o que era essa Belle Époque. Esse movimento, o impressionismo, ele surgiu ao mesmo tempo, mais ou menos, que se vivia essa Belle Époque, ou Bela Época, né? A gente vai reconhecer principalmente pelos vitrais e pelos móveis. A Belle Époque também está bem ligada com a Revolução Industrial, então eles vão procurar usar a arte nas estampas, na arquitetura, nos vitrais. São algumas imagens desse período para a gente se localizar no tempo, né? Mais ou menos as pessoas se vestiam assim. Paris, como é que era naquela época, né? Como se a gente estivesse viajando para lá para entender o que eles estavam vivendo. Esse é um exemplo de vitral que eles faziam muito, né, nesse período. Não é impressionismo. Na mesma época, às vezes, se vivem movimentos diferentes. O Belle Époque era mais ligado à parte da produção, né? Então, está ligado com vidro, com vitral, está ligado com mobiliário. Na arquitetura, se usa muito vidro também nessa época se usava muita claraboia. Se a gente pega algumas casas antigas dessa época, sim, a gente vai ver que eles usavam muito o vitral. Nas escadas, eles punham vitrais coloridos, às vezes como uma divisória, um biombo também. Então, era uma síntese entre a arte e a indústria, justamente por causa da Revolução Industrial.
uma figura de Art Nouveau. Eles faziam também pôsteres. E aqui na decoração, aqui ele vai retratar as 4 estações do ano. Podem observar que é tudo muito florido, com muito detalhe e com muitas linhas curvas. É o que vai caracterizar os desenhos dessa época. Vejam os móveis. Os móveis tentam ter linhas orgânicas. O que são linhas orgânicas? Não são linhas retas, são linhas curvas. Algumas até parece que está florescendo, saindo assim da árvore mesmo e crescendo ali no móvel. Esses móveis também são mobiliário do Museu d'Orsay. Eles têm uma seção de mobiliário enorme, por sinal, muito interessante de ver. Ali, ó, vê, parece que está crescendo folhas ali na parede, nos painéis, né? Sobem uns galhos que parece galho de árvore ali. A mesa também tem as pernas já mais arredondadas, nenhum móvel é reto, né? Como vai ser depois a tendência, mas então eles davam uma tendência orgânica. Olha os detalhes que eles faziam, geralmente motivos florais. Mas é bem trabalhado, né? Tudo muito trabalhado. Também está no Museu d'Orsay. Em São Paulo existe uma casa, ainda no estilo Art Nouveau, que é a pós-graduação de arquitetura da USP. Pode ser visitada. O mobiliário é todo Art Nouveau e também a casa, eles faziam aqueles painéis pintados, os afrescos, né? A parede decorada, os lustres com formatos assim de folhas e de flores. É interessante de visitar, porque pouca coisa fica, né? Depois vão derrubando, principalmente no Brasil, derrubam as coisas para fazer prédio grande, coisa moderna. Então, infelizmente, não se preserva tanto, né? E aqui, só para a gente ter uma ideia, que nessa época se começa a estudar o espectro das cores, né? Então, se a gente for ver, algumas cores aqui são o básico da televisão, né? Que é o verde, o magenta e o azul. Então, a televisão vai se basear nessas cores e também não é uma imagem inteira, ela é um reticulado, né? E que vai dar para nós uma impressão perfeita de uma imagem, ou quase perfeita. Se a televisão não é boa, também não é tão perfeita, né? Então, como a cor também era objeto de pesquisa científica, se percebeu que o que os olhos captam são comprimentos de onda que se modificam conforme a radiação solar. E para os impressionistas era importante justamente ter esse domínio da cor. A ligação na época de Brasil com a França era bastante forte, porque as famílias mais abastadas costumavam mandar os filhos estudar em Paris. Depois eles voltavam e, claro, que traziam de lá muito conhecimento e costumes que eram da França, tanto que trouxeram para nós também o lema da nossa bandeira, que é Ordem e Progresso, que é um lema positivista, de Augusto Comte. Eles iam para lá e queriam trazer para cá o que eles aprendiam ali na França, né? Então, apareceu o bonde elétrico, só para a gente ver as coisas que apareciam. Ao mesmo tempo, começaram a surgir alguns confrontos também. A Revolução Socialista começa a ter esse posicionamento de esquerda e direita, que até então não era desse jeito, né? E, mesmo assim, essa é lembrada como uma época dourada, que ela acabou sendo abalada, foi com o início da Primeira Guerra Mundial, que foi muito